malucas acontecendo. A gente não pode cair nessa romantização, né, do empreendedorismo, da inovação, de disruptivo, não sei o que. A realidade é que o negócio, ele acontece todos os dias, tanto na vida de quem faz a gestão, quanto na vida de quem compra. Então essa primeira história ilustra muito bem isso, esse fator de constância. Eu tenho que ser bem sincero com vocês, que esse assunto ele é meio dúbio pra mim, porque é um assunto que eu gosto, realmente falar de performance, essa parte de comportamento, eu gosto muito, mas ao mesmo tempo eu confesso que muito conteúdo desses tipos, assim, principalmente aqui na internet, me incomoda, sabe? Eu tenho esse ranço um pouquinho com essa linguagem muito coach, esse tipo de coisa. E realmente foi algo bem, assim, interessante de ver isso sendo quebrado. Porque até esse assunto, né, que é algo mais comportamental e tudo mais, foi abordado de uma maneira bem técnica e bem, digamos assim, como eu vou dizer, não é plausível, bem tangível, tá? Desde os exemplos que eles usaram ali, a forma como eles olham para esse assunto, eu achei muito interessante. Até já abrindo aqui, principalmente, eles começaram a falar, abriram, digamos assim, o evento, falando sobre como ser bom no sentido de ser eficiente, de como realmente ser um bom negócio, ser um bom empresário, né? O Act Mais era sobre isso também, só tinha empresário ali. Então, falava muito sobre isso, né? Como que hoje em dia, a gente, em nome do resultado, a gente acaba desviando a nossa mentalidade do que realmente importa, que é o resultado, né? E é meio paradoxal falar sobre isso, porque a gente mira o resultado, mira o prêmio, mira o objetivo, mas a gente de fato esquece de mirar o que a gente tem que fazer. Então foi muito interessante ver eles falando sobre isso, né? No caso, quem falou isso foi o Carlos Bush, que era sobre, de fato, como ser bom, né? As pessoas se concentram muito em resultado e não em ser bom, não em lapidar. Por isso que ele falava muito que, assim, ele é uma pessoa muito movida por resultado, obviamente, o grupo é movido por resultado, mas eles têm essa clareza de que o resultado que eles querem, aquilo que eles têm como objetivo, não tá na mão deles, certo? Então, assim, você pode ter uma estrutura muito incrível, ter os melhores profissionais, mas se você parar para pensar mesmo, o resultado ele não tá garantido. Na verdade, ele tá bem longe se você for ver, né? Por mais que exista as chances grandes, de novo, com uma boa equipe, com dinheiro principalmente, a chance nunca é 100%. E justamente essa é a palavra-chave, chance. Eles falaram muito sobre isso, então no sentido de, cara, para pra pensar quais são as chances de fato, porque aí a gente vai conseguir encarar a realidade e de fato sentir quais são as probabilidades. Então eles falam muito sobre isso, assim, ó, trabalhe com probabilidade. É até uma metáfora meio de futebol, né? Assim, se você joga, se você tem um nível interessante, você sabe onde está o gol. E você sabe o que você precisa fazer, jogar a bola dentro do gol. Então não precisa ficar desesperado olhando pro gol o tempo todo, sabe? Foi mais ou menos esse tipo de metáfora que foi falado lá. Então, você tem um objetivo, você sabe os porquês dele, você sabe o porquê você quer. Então, é muito simples você não ter que ficar olhando para ele o tempo todo. Pelo contrário, você vai lá e se concentra em o que você precisa fazer de fato para chegar lá. E é muito legal eles falarem sobre isso, assim, de como eles têm um objetivo muito claro, né? Eles traçam isso com muito, digamos assim, com muito cuidado e com muito foco, né? Com muito pé no chão. Mas, ao mesmo tempo, o dia a dia da empresa é em foco das possibilidades. O que eles podem fazer de fato, de prático, para aumentar a probabilidade. E ali eles deram 2 exemplos muito bons, assim. Uma de uma história que, de verdade, gente, sem consultar o material, assim, realmente é muito difícil, que é sobre uma viagem do Alasca. Foi muito interessante, né? Eles pegaram 2 generais ali da, acho que Marinha, alguma coisa nesse sentido, assim, e que tinham a missão de chegar no Polo Norte, ali, né? Realmente conseguir entrar lá no meio do Polo Norte e colocar uma bandeirinha ali. E eles pegaram 2 exemplos de um desses generais que era muito condecorado, tinha várias, digamos, aquelas medalhinhas, sabe? As patentes, enfim. Eu tô falando aqui, eu não sei os termos técnicos, gente, me desculpem, mas vocês acham que vocês entenderam. E um outro que simplesmente era um cara um pouco mais comum, né? Digamos assim, um caminho um pouco mais, uma patente um pouco mais baixa, nesse sentido mais ou menos. E eles compararam a viagem desses 2, falando diferente da abordagem, de como, que eles vão fazer e tudo mais. Por incrível que pareça, resumindo aqui rapidinho pra vocês, o que era menos condecorado
ele conseguiu de fato chegar lá, ele teve mais sucesso. E a história bem resumida é porque de fato ele focou na constância, em andar um número X de quilômetros todos os dias. E o outro, mega condecorado, ele focou no plano perfeito, desenvolveu o plano perfeito, coletou informações, fez isso, fez aquilo e tentou ficar adaptando esse único plano durante o caminho conforme as coisas foram dando errado. E resumidamente ele até chegou, de fato, obteve o resultado, mas não foi o melhor resultado, pelo menos até comparando com o outro, né? Depois eu me cobrem nos comentários para eu dar certinho os nomes, para vocês poderem pesquisar essa história também. É muito interessante ver esse resultado, né? Realmente como um negócio, ele é feito de rotina. Um negócio que dura, ele acontece dia após dia. Um dia assim, outro dia assim, outro dia assim. E a gente precisa ter constância. Não dá para ser louco, não dá para ser essa montanha russa, né? De subir e descer, digamos assim, de coisas malucas acontecendo. A gente não pode cair nessa romantização, né? Do empreendedorismo, da inovação, de disruptivo, não sei o que. A realidade é que o negócio, ele acontece todos os dias, tanto na vida de quem faz a gestão, quanto na vida de quem compra. Então essa primeira história ilustra muito bem isso, esse fator de constância. Agora, o segundo exemplo que de verdade, pessoal, eu gostei assim muito porque é chocante ver o papel dos números de forma macro e de forma micro dentro desse contexto das possibilidades, tá? Das probabilidades, na verdade. O exemplo que eles deram foi do famoso tenista, né, o Novak Djokovic. Basicamente, eles colocaram uma tabela assim que ilustra o caminho dele até ele ser o número 1 do mundo. E eles colocam assim, ele quando ele era acho que o centésimo não sei quanto do mundo, quando ele era o quinto melhor do mundo e quando ele era o número 1 do mundo. E eles colocaram várias estatísticas assim, ó, no sentido de torneios vencidos, vitórias na temporada e posição no ranking. E tinha várias outras métricas menores de fato. E o mais interessante observar que a métrica de virada, de fato, de sucesso, não era o número de vitórias em si, nem o número de campeonatos ganhos. A alavanca ali, de fato, de crescimento, foi o número de bolas devolvidas com sucesso. Então, era muito interessante. Quando ele estava em centésimo e pouco do mundo, ele tinha uma porcentagem mais ou menos de 53% de sucesso, alguma coisa assim. De novo, depois se você quiser nos comentários eu coloco certinho os números. Mas só dele aumentar 2%, ele foi de número cento e poucos do mundo, acho que para dentro do top 10, acho que se eu não me engano, o sétimo do mundo. E do sétimo do mundo pro primeiro do mundo, aumentou só mais 2% da porcentagem de bolas devolvidas. E esse foi o foco dele. Não focou em ganhar torneio, mais torneio, esse tipo de coisa. Ele se concentrou em coisas que de fato ele controlava. Que era, eu posso treinar para devolver mais bolas com sucesso. Ter mais, digamos assim, pontos ao meu favor. Porque devolver a bola é algo que ele controla. Ele pode desenvolver taticamente, fisicamente, para aumentar a porcentagem dele de devolver bolas. E de fato, não foi nenhum salto absurdo. Foram do centésimo do mundo até o primeiro do mundo, foram, se não me engano, uns 4, 5% no máximo de aumento de performance. Então, esse é o poder de você, primeiro, ter constância e de você focar, de fato, nas métricas que aumentam a sua probabilidade. E isso, assim, pra mim foi muito chocante observar isso. Eu nunca, de fato, tinha tido essa abordagem em torno de performance, tá? De olhar para performance empresarial, performance da pessoa isolada como empreendedor, de olhar para isso, sabe? Realmente de ter essa ótica bem humilde de certa forma, tá? Não posicionar ninguém como herói, nossa, você é incrível, então você tem todas as soluções. Não, sabe? As pessoas têm dias ruins, as pessoas vão falhar, sabe? Empresas vão falhar e coisas vão dar errado. Só que, olhando dessa forma, você tem muito mais um pé no chão da realidade de dar, tipo assim, cara, sempre tem um dia de amanhã e pra dar certo, as coisas você tem que se concentrar os seus esforços, de fato, em coisas importantes e de forma constante. Só assim você vai flutuar menos e no longo prazo andar mais pra frente e até dando passos mais sólidos. Então foi muito, muito, muito legal começar dessa forma, já realmente dar uma outra perspectiva para começar o evento, para começar ali aquela imersão. Eu realmente me senti bem chocado. Até como eu falei para vocês no começo da gravação, assim, me senti até meio
em conflito. Eu falei, caramba, eu gosto desse assunto, tenho esse preconceito, mas eu senti a balança quebrar um pouquinho no sentido de que eu tô gostando mais desse assunto porque eu nunca tinha visto essa ótica. E de verdade, pessoal, fez muito sentido, tá? Eu confesso que de tudo que eu aprendi lá, esse ponto é o que eu mais estou praticando, tá? Na minha vida, aqui no meu trabalho, no brainstorm e tudo, enfim. E tem realmente me dado não só melhores resultados, mas também uma leveza melhor para lidar com o trabalho, sabe? Confesso que a pressão diminuiu um pouco em ter essa visão de probabilidades, tá? Eu percebo que quando eu acerto melhor, por de fato saber em qual sistema eu tô me apoiando para aquilo dar certo, e quando dá errado, eu consigo aceitar aquele erro no sentido de fato, colher um feedback para melhorar e de fato enxergar quando estava simplesmente na chance e na probabilidade de dar errado. Então acaba sendo mais tranquilo.